Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 4. Esse capítulo 4 eu vou dividi-lo em dois vídeos, cujo título é O Propósito da Prosperidade. Expliquei cuidadosamente porque acredito que Jesus era próspero. No entanto, sua prosperidade não era medida pelo acúmulo de grandes riquezas ou de bens mundanos. Ele não morava em um palácio com salas cheias de ouro, olhando para campos repletos de gado e ovelhas. Seu estilo de vida não era pomposo nem extravagante. Ele não era movido pelo desejo de posse e ganância. Mesmo em uma pequena cidade, sob o domínio da poderosa mão romana, onde a maioria do povo era oprimida e explorada, as necessidades de Jesus eram satisfeitas. Ele podia viajar pelo país livremente, cuidando dos interesses de seu pai, e conseguia até mesmo manter 12 discípulos que viajavam com ele pela Galileia e pelas regiões vizinhas. Porque Jesus tinha tais recursos relativamente abundantes. Esses meios possibilitavam que ele fizesse a vontade de Deus. Talvez você conheça o ditado: onde Deus guia, ele propicia. Bem, creio que o propósito da prosperidade para o cristão é fazer a obra e a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Em João 3, 16 e 17, isso é expresso de maneira bem simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O principal interesse de Deus era salvar os perdidos, por isso ele enviou seu Filho. A Bíblia também é muito clara a respeito do que Jesus fez quando veio à terra. Em Mateus capítulo 9, verso 35 está escrito: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus é o nosso grande exemplo. O que ele fez é o que devemos fazer. Seu propósito deve ser o nosso. Jesus disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. João 14, verso 12, na versão NVI. Subtítulo: estabeleça seus motivos. Podemos esperar que sejamos prósperos? Sim, podemos, exatamente como era Jesus. Mas isso significa que os nossos motivos para sermos prósperos também devem ser iguais ao dele. Ele queria que seu povo, inclusive seus pregadores, tivessem o suficiente para possibilitá-los saírem para pregar e curar as pessoas em vilarejos e cidades do mundo ou ajudar outras pessoas a fazê-lo. Na economia de Deus, prosperidade é o meio para um fim: evangelizar o mundo. Por que queremos prosperar? É nosso desejo ministrar para os outros ou a nós mesmos? Buscamos prosperidade para ajudar financeiramente a obra de Deus ou para desfrutar os luxos da vida, mansões, carros e roupas caras, boa comida e diversão? Não estou sugerindo que Deus espera que vivamos com um orçamento apertado, quase insuficiente. Vários versículos do Antigo Testamento prometem prosperidade, abundância ou ter mais do que o necessário para os que cumprem a vontade de Deus. O Salmo 35, verso 27, da parte B, diz: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus é engrandecido quando você passa por dificuldades e necessidades? Não. Ele é engrandecido quando você vive de forma extravagante, dedicando toda a sua atenção e seu tempo ao dinheiro e aos bens materiais? Não. Deve haver equilíbrio e bom senso em nossa vida material. Quando lemos os evangelhos e estudamos a vida de Cristo, vemos o retrato de um homem que caminhou pelas ruas das aldeias e cidades onde esteve, pagando suas despesas, misturando-se confortavelmente ao povo e ajudando os pobres. Mas ele também sentia-se à vontade entre as pessoas influentes e poderosas. Ele visitava os fariseus e líderes religiosos e também os pecadores, como Zaqueu, o coletor de impostos.
O primeiro milagre de Jesus, de que se tem registro, ocorreu em uma festa de casamento em Caná, na Galileia, onde transformou enormes jarros de água em vinho para a festa. Veja João 2. No Sermão do Monte, Jesus ensinou que não nos devemos preocupar com o que comemos, bebemos ou vestimos. Jesus disse, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, do verso 32 ao 33. Ele continuou, dei e lhe será dado, uma boa medida, recalcado, sacudido e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6,38, na versão NVI. Acaso isso soa como se Deus quisesse limitar o quanto podemos ter? Absolutamente. Ele simplesmente quer que mantenhamos firmemente nossas prioridades. Em Filipenses 4,19 é dito, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós já descobrimos que as riquezas de Deus são absolutamente ilimitadas, porque tudo pertence a Ele. Paulo incitou a igreja de Corinto a ofertar generosa e alegremente para a obra de Deus. Então ele foi mais adiante e disse, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 8. Subtítulo: O povo de Deus deve prosperar para cumprir a grande missão. Comissão. Sendo cristãos, podemos esperar que sejamos abençoados e prosperemos se buscarmos tal bênção como um meio de auxiliar a cumprir a vontade e o propósito de Deus. Jesus disse a respeito de si mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido. Lucas 19:10. Jesus comissionou todos os que nele creem a cumprirem essa mesma missão. Em Marcos 16:15, ele declara, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso parece bastante claro. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Com mais de 6 bilhões de pessoas hoje, temos um trabalho e tanto pela frente. Nós certamente precisamos andar em prosperidade para termos recursos suficientes para cumpri-lo. Jesus também falou que precisamos de poder do Espírito Santo em nossa vida para cumprirmos sua grande comissão. Em Atos 1:8 é dito, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De que forma devemos cumprir a grande comissão? Primeiro, devemos começar em nossa Jerusalém, ou seja, em nossa cidade natal. Jerusalém era a casa da maioria dos 120 que se reuniram no dia de Pentecostes. Em seguida, devemos ser testemunhas em nossa região, nossa Judéia e na região vizinha à nossa, ou seja, nossa Samaria. Finalmente, devemos levar o evangelho aos confins da terra. Uma coisa é óbvia, um povo abatido pela pobreza é limitado em sua habilidade de cumprir a grande comissão. Sem meios terão dificuldades para saírem pelo mundo e também não poderão ajudar a enviar alguém. Então, se Deus pede que cada cristão cumpra essa tarefa, deve ser seu plano e sua vontade que seu povo prospere. Em toda a Bíblia, a obra do Senhor aparece financiada pelos dízimos e pelas ofertas de seu povo. O dízimo é 10% do ganho ou lucro recebido. As ofertas do povo de Deus mantêm a sua casa e as pessoas que lá trabalham e geram fundo para levar sua palavra pelo mundo. Talvez o texto mais familiar sobre dízimo na Bíblia seja o que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, do verso 10 ao 12. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas
e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos nessa passagem que o dízimo está ligado à prosperidade. A palavra de Deus diz que, se dermos os dízimos de nossos ganhos ao Senhor, Ele abençoará os dizimistas de duas maneiras, com abundância de ganhos e evitando que seus bens sejam roubados. A versão Almeida Revista e Corrigida de Malaquias 3:11 diz: E por causa de vós repreenderei o devorador. Subtítulo: Dízimo, o plano de Deus para financiar a igreja e suas empreitadas. Por que experimentamos tamanha bênção quando devolvemos 10% dos nossos ganhos a Deus? Certamente não é porque Ele precisa do dinheiro ou de qualquer outra coisa que podemos oferecer-lhe. Não. Dizimar é uma forma poderosa de nos ligarmos ao que Deus está fazendo no mundo. O dízimo combinado de toda uma congregação gera fundos para sustentar as obras de uma igreja, salvar pessoas, estruturar o corpo de Cristo, ministrar aos pobres, sustentar missões, talvez pregar a palavra na rádio ou TV e ajudar no sustento de pastores e do corpo ministerial. Em geral, creio que as pessoas devem dizimar em sua igreja local. Sempre acreditei e tenho pregado que esse lugar é o principal meio que Deus usa para abençoar as pessoas na terra. É nela que os santos são levantados e ela deve ser a base para todas as outras obras. Vários outros ministérios podem e devem ser sustentados pelas ofertas e outras formas de suporte financeiro individual ou de igrejas. Mas na maioria das situações, o dízimo deve ser para a igreja local. Estar disponível e apto a participar do plano de Deus é a razão e o propósito para entregarmos os dízimos e as ofertas. Assim seremos parceiros de Deus ao cumprir a sua vontade. E isso trará grande realização e satisfação mental, emocional e espiritual. Isso também abrirá as janelas do céu para abundar em bênçãos materiais. Encontrei um dos ensinamentos mais interessantes a respeito do dízimo em um livro intitulado O Caminho da Prosperidade, publicado em 1888 por T.S. Scott. Ele relata o seguinte: é fato notório que todas as bênçãos que recebemos, temporais e espirituais, vêm dos céus. Existem 3 céus: um onde os pássaros voam, a nossa atmosfera; outro onde estão o sol, a lua, as estrelas, e o outro onde Deus habita. Todas as nossas bênçãos temporais, nossa prosperidade nacional ou individual, toda a riqueza material, em resumo, tudo o que temos nos é dado pela terra e pelo céu. Visto que o fruto da terra depende totalmente do ar, do orvalho da chuva e dos raios de sol que vêm do céu, podemos dizer que praticamente todas as nossas bênçãos temporais vêm do céu. Agora, Deus garante que abrirá as janelas dos céus e derramará sobre nós as maiores bênçãos divinas, as transbordantes, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, tanto que não se achará lugar bastante para elas. Eis a garantia que vem diretamente de Deus para as bênçãos temporais, e eu sou bem simples para acreditar nela e concordar com as condições e os riscos de consequências. Para Deus é algo muito fácil manter ou garantir prosperidade temporal. No fim, estão guardadas riquezas suficientes para tornar qualquer homem rico, e o meu Deus, que me deu sua palavra, em qualquer momento pode abrir uma pequena janela e derramar sobre mim uma suave chuva de bênçãos que dará a mim e aos meus os bens necessários. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, verso 3. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, verso 9 e 10. Essas são as promessas ricas e preciosas, as quais serão cumpridas
apenas quando concordarmos com as condições e devolvermos nossos dízimos a Deus. Boa parte de nossa pregação, nossos pensamentos e até de nossa devoção também pode evaporar espiritualmente as promessas de Deus. Nossa descrença natural tende a adiar a concretização dessas promessas para quando chegarmos ao céu ou para um tempo futuro. Tal descrença rejeita o tempo presente e o sentido literal das promessas. Mas elas são literais e materiais. São para aqui e agora para serem desfrutadas na terra, desafiando-nos a um acordo ou troca com Deus. Como afirmado anteriormente, ele promete dinheiro por dinheiro. Você me dá o dízimo, diz Deus, e eu lhe darei bênçãos materiais e terrenas, habilidades manuais como mecânico. Darei a você subordinados, você ganhará os melhores salários, crise alguma os atingirá. Estou com você e verá o que tenho para dar-lhe. Farei de você um próspero homem de negócios. Vou guiá-lo para onde possa fazer bons empreendimentos. Trarei clientes até você, e enquanto o seu vizinho que nega minha causa poderá falir, nada o atingirá. Cuidarei de suas contas e cuidarei para que não atrasem. Cuidarei para que a sua conta bancária sempre tenha o suficiente. Em uma palavra, sou seu parceiro e cuidarei de seus rendimentos e de seu negócio. E vocês, pensadores, tornarei seus raciocínios claros, darei o impulso divino de pensamentos que são como o ar que se respira e palavras que incendeiam. Tocará o coração dos homens com que produzir. Seu trabalho será requisitado. Farei com que as pessoas comprem o fruto de seu coração e do seu pensamento. Apenas me devolva o dízimo e cuidarei de você. Semente, chuva e colheita jamais faltarão em suas terras. Abençoarei sua lavoura, multiplicarei sua produção. As pragas não chegarão à sua fazenda. Lembre-se, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. E farei com você como fiz com eles. Apenas lembre-se de mim, como eles fizeram. Eu darei saúde a você e aos seus. Doença alguma os atacará. Viverão longos dias. Abrirei as portas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos incontáveis. Deus prometeu essas bênçãos na Bíblia. Quem dentre vocês garantirá hoje seu dízimo a Deus? Internalizada agora essa maravilhosa bênção prometida nessa e em outras passagens das Escrituras como um chamado à obediência. É mais do que mera prosperidade temporária. Deus não apenas abrirá as janelas dos céus, de onde vem toda a riqueza, mas também as janelas do altíssimo lugar, onde Ele habita, o centro do universo, e em sua graciosa plenitude derramará bênçãos inigualáveis e gloriosas sobre os que lhe são obedientes. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.